trago para a nossa reflexão a passagem que se encontra na primeira epístola de João, capítulo 4, até o verso 6. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Não é segredo para ninguém que vivemos um tempo de sofrimento, de dúvida, de tristezas e de dificuldades. A vida humana poucas vezes esteve tão ameaçada e em tanto perigo como nos tempos atuais. E passamos a nos sentir acuados, sozinhos e desprotegidos. Isso tem despertado na maioria das pessoas a necessidade de olhar para além de si e de buscar o sentido da vida em algo maior. A percepção de que somos pequenos e de que corremos perigo nos obriga a procurar refúgio, consolo e proteção. E a constatação de que existe uma força sobrenatural e uma inteligência infinitamente poderosa que sustenta o universo, o ciclo da vida, a renovação das espécies, pois toda essa complexidade é regida de uma forma absolutamente milimétrica e perfeita, nos traz o entendimento de que precisamos nos voltar para Deus, o Criador de todas as coisas, o Autor da vida e o Consumador da nossa fé. A Bíblia nos ensina em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, que Deus pôs o anseio pela eternidade no coração do homem. E muito tem se falado de Deus, da divindade, da espiritualidade, da transcendência do espírito e da necessidade de o homem viver o sobrenatural, entre aspas. A televisão está cheia de programação de cunho místico e religioso, com transmissão de cultos, missas e pregações das mais variadas. Nas redes sociais também não faltam ofertas de lives, mensagens, posts e pregações. Há uma infinidade de opção, que vai desde numerologia, astrologia, a crenças e práticas orientais, palestras de autoajuda e pregações das mais diversas. Daí a atualidade desse ensinamento e desse alerta que o apóstolo João nos deixou. O apóstolo João conviveu com Jesus Cristo. Esteve do lado da cruz quando Jesus foi crucificado. Correu ao sepulcro juntamente com Pedro quando a pedra que o fechava se encontrava removida e o corpo de Jesus não mais se encontrava ali. Tendo também estado reunido com os outros discípulos, a portas fechadas por medo dos judeus, quando Jesus veio e se pôs no meio deles. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Ao final do Evangelho de Jesus, João dá testemunho de todas essas coisas, o qual é digno de fé. Então, meus irmãos, não é qualquer um que está nos alertando. É uma testemunha que viveu com Jesus e que o viu na terra depois de ressuscitado, que agora nos alerta para que não sejamos enganados. Nessa busca pelo Senhor e nessa necessidade de fortalecer o nosso espírito, podemos cair no engano e escolher ensinamentos e doutrinas que não nos conduzirão à salvação.
É por isso que João diz para não darmos créditos a qualquer ensinamento e para verificarmos se os espíritos procedem de Deus, do Deus único e verdadeiro, porque virão muitos falsos profetas. E o apóstolo nos ensina o seguinte: se o Espírito professa, confessa e ensina que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus, e que todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, tratando-se do espírito do anticristo. Então, meus irmãos, tenhamos cuidado. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Verbo de Deus que se encarnou e viveu como homem na terra, que morreu em sacrifício na cruz para nos libertar do pecado e da morte eterna, que ressuscitou e subiu aos céus, onde está assentado no trono de Deus. Em Gálatas capítulo 1, o apóstolo Paulo saúda a igreja no versículo 1 dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Em Romanos, capítulo 8, ele também nos ensina isso no verso 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então vamos ficar atentos. O ensinamento que nega seja Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, não é verdadeiro. A doutrina que diz que Jesus Cristo viveu aqui como Deus, sem se despir da divindade, e que para ele era fácil não pecar e passar pelas provações, também é falsa. A palavra de Deus nos diz em Filipenses capítulo 2, verso 6, que Jesus Cristo esvaziou-se a si mesmo e que, despindo-se de toda a divindade, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Do mesmo modo, a doutrina que reconhece que Jesus Cristo foi um homem bom e justo, mas o equipara a um simples profeta, como foi Moisés e Elias, ou que o vê na mesma estatura de outros homens que viveram de forma justa na terra, também não vem de Deus. É enganosa e conduz à perdição. Basta ver que todos esses outros morreram, foram enterrados e possuem sepultura, e que só Jesus Cristo ressuscitou e foi elevado aos céus. Paulo também nos adverte sobre o perigo das falsas doutrinas em Colossenses capítulo 2, verso 4. Assim digo, para que ninguém vos engane com discursos sedutores ou com raciocínios falazes. Verso 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Hebreus capítulo 13, vemos outra advertência no verso 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Fiquemos atentos, meus irmãos. Um só é Deus e um só é o Senhor. Não existe outro além dele, tendo Jesus Cristo ensinado: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versos 6 e 7. De modo que não existe outro meio de chegar a Deus e não existe outro mediador e outro caminho fora de Jesus Cristo pelo qual possamos alcançar a salvação. O próprio Jesus nos adverte em Mateus capítulo 7 de que nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E a vontade de Deus está revelada na Bíblia Sagrada.
É preciso que os filhos de Deus atentem para a sua palavra e para seus ensinamentos, para não desagradar o seu coração e para não atrair sobre si a ira do Senhor. Lembre-se que Saul morreu por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou. Isso está lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 10. A fala corriqueira do mundo de que todos os caminhos levam a Deus, de que qualquer oração é boa e bem-vinda na hora do aperto, é enganosa, é errada. Vem do adversário da nossa salvação, que quer roubar a nossa alegria, trazer tropeço e nos ceifar a vida eterna. Jesus Cristo é o único caminho, e ele nos ensina em João, capítulo 16, verso 23, como devemos apresentar nossas petições ao Pai. Se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá em meu nome. Também no capítulo 14, versos 13 e 14, ele diz: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então não dá para cochear entre dois caminhos e tentar agradar a dois senhores. Assim como não dá para chegar a Deus por caminho que ele não apontou. Receba o Senhor Jesus como seu único Senhor e como seu único Salvador, para que possa declarar, como ensinado por João na primeira epístola, capítulo 4, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Porque Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém.